Fala, família bugrina, tudo bem com vocês? Nesse período de quarentena aqui a gente está tentando inventar o máximo de assuntos e aí sem o Guarani em campo a gente tenta trazer tudo aquilo que envolve o Guarani. E nós vamos começar hoje uma série de entrevistas especiais com pessoas relacionadas ao Guarani, histórias sobre o Guarani. Acompanhe a gente aí que a gente tem bastante novidade para trazer. E hoje nós vamos trazer o primeiro convidado, praticamente é uma pessoa que tem acompanhado o Guarani de perto nos últimos 10 anos, muitas histórias para contar, viu muita coisa difícil acontecer e agora tem a oportunidade de ver coisas boas também. O Guarani aí praticamente com um pé e meio na segunda fase do Paulistão. Se a gente parasse para pensar e colocasse que em 2020 o Guarani estaria brigando nas primeiras posições do Paulista. E se a gente tivesse lá em 2015, 2014, talvez a gente não acreditaria. Então, quem vai contar um pouco dessa história, praticamente aí dos últimos 10 anos, é o nosso convidado, o repórter Carlos Rodrigues, hoje setorista do Guarani na Rádio Central e no jornal Correio Popular. E vai contar pra gente aí um pouco do que ele viu, um pouco dos bastidores. Quem não gosta de bastidores, né? Quem não gosta de saber o que acontece no mundo do futebol quando a maioria das pessoas não tá vendo. Acho que todo mundo gosta e hoje nós vamos bater esse papo com o Carlão. Tudo bem, Carlão? Como é que você tá, cara? Tudo bem, Pezão. Um abraço pra você também, para os amigos ligados no Bugricast. Calma aí, que é muito tempo sem falar, a voz confunde. Um abraço pra você, então, pros amigos que acompanham aí o Bugricast. Primeiramente, parabenizar aí pelo projeto, pela ideia, né? Muito legal nessa leva aí, né? Que virou os podcasts, né? Então é muito bacana, acho que é uma ferramenta muito legal para acompanhar, né? Principalmente eu gosto de acompanhar, né? Às vezes estou no carro de bobeira ou estou tranquilo em casa, eu gosto de ouvir, né? Tem alguns podcasts preferidos aí, favoritos, e sempre ouço também o podcast. Eu gosto principalmente de pré-jogo, eu gosto mais de pré-jogo do que de pós-jogo, para falar a verdade. Eu gosto mais de ouvir sobre a expectativa da partida, propriamente pelo que aconteceu, né? A gente às vezes acompanhou o jogo atentamente, mas eu gosto bastante de ouvir o pré-jogo, as histórias, as entrevistas, o quadro que vocês fizeram com os gols, né? Até a gente teve a oportunidade de ajudar lá com a Rádio Central com os gols do ano passado. Então, parabenizar, né? Muito legal a ideia, muito legal a proposta. Né? Assim como a mídia tradicional é importante, né? Falar para o torcedor, eu acho que torcedor falar para torcedor é mais importante também. Então, fica aí os parabéns e vida longa ao projeto. Carlão, obrigado. Acho que, como você falou, é um papo de torcedor para torcedor. A gente, óbvio, né, tenta fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem e o feedback tem sido muito bom. E eu fico muito feliz de saber que você gosta aí dos pré-jogo, porque inicialmente o Bugricast falava mais de pós-jogo, o pré-jogo veio depois. É legal saber aí que você também está interessado nas expectativas e aquilo que cerca o jogo. Acho que é outro feedback importante para a gente continuar firme e forte no trabalho, agora com os desafios, né? Sem Guarani, sem futebol. Acho que está sendo super desafiador para a gente, mas acho que para vocês aí da imprensa que tem a cobertura diária está sendo mais desafiador ainda, né? Não, pois é complicado. A gente tem o programa diário na Rádio Central, né? 2, na verdade, né? O Jornal do Esporte dá umas 2 e a Central Esportiva tradicionalíssima do Rádio Campineiro das 5 às 7. E a gente tem que colocar, né? 3 horas ao vivo no ar todo dia, né? Então, final de semana a gente tem um programa especial, mas tem feito aí algumas reprises das entrevistas da semana. Mas é um pouco complicado, né? Porque não tem muito assunto, né? O que tem acontecido são as reuniões aí, as discussões aí sobre o que será o futebol, mas mudanças aí, decisões ainda não saíram nenhuma, né? Nada concreto. Então a gente tenta conversar, coloca convidados, né? Ouvimos aí jogadores que passaram pelo Guarani, tentamos aí personagens atuais do Guarani, embora hoje seja mais complicado você falar com as pessoas, né? O futebol mudou bastante, né? Eu não peguei a fase romântica do futebol, nem que você ia entrevistar, peguei bem pouquinho, para falar a verdade, que você conseguia entrevistar todo mundo, conseguia falar com todo mundo. Hoje tem toda aquela questão de tem que passar por diretor, se ele aprova, tem assessoria de imprensa. A gente, claro, respeita o trabalho de todo mundo, né? Mas poderia ser um pouco mais fácil, né? Poderia voltar a ser um pouco mais raiz como era, mas a gente tenta encaixar, né? Tenta bater papo, colocar personagens, né, importantes aí da história do Guarani. Tivemos o aniversário recentemente do Guarani, fizemos aí uma cobertura legal, mas é complicado, né? É difícil aí pra gente manter, mas aí ao passo que as novidades vão surgindo, a gente vai informando. É importante, né? O torcedor, principalmente,
nessa fase aí, boa parte está em casa, né? E o incentivo nosso é que permaneça em casa, apenas sair quando é estritamente necessário. O torcedor quer consumir, né? Quer ouvir alguma coisa interessante, quer relaxar, principalmente. Então, acho que o nosso papel também é esse, né? Levar a informação, mas também, vez ou outra, fazer uma descontração, né? A gente também na rádio tem feito a seleção, né, dos jogadores com as letras. Você, inclusive, participou algumas vezes lá, mandando os jogadores do Guarani. Então, a gente tenta aliar o que é de informação, né? Não dá para enganar o ouvinte, não dá para ficar inventando informação, mas também levar um pouco de descontração aí, para tentar relaxar, né? A gente precisa, o ouvinte não precisa, que a fase está complicada, mas se Deus quiser vai passar logo. Rádio Central, você falou, a tradicionalíssima Central Esportiva, foi o programa que eu comecei a ouvir lá na adolescência, então por isso eu acho que eu sou super identificado com a rádio. Você brincou aí que eu mandei alguns palpites também das seleções. Eu gosto bastante de rádio, tenho acompanhado a programação de vocês, acho que o trabalho tem sido espetacular. Algumas pautas que surgem da noite para o dia, as redes sociais ajudam também, então acho que está sendo desafiador para todo mundo, mas vocês têm feito um trabalho excelente, cara, parabéns, estenda aí meus parabéns a toda a equipe também. Acho que na medida do possível vocês estão fazendo um ótimo trabalho, sem futebol em campo a criatividade tá bombando. Mas vamos lá, Carlão, você praticamente aí nos últimos 10 anos acompanhando o Guarani, começou lá em 2011, 2012, no Correio Popular, até assumir a condição de setorista do Guarani lá primeiro. Pegou um pouco do derby do século, pegou um pouco do Medina, bem no seu começo de carreira, né? Como é que foi aí aquele momento tão importante aí pra gente, né? Para os torcedores do Guarani, você vivenciar aquilo logo no seu comecinho de carreira? Bom, para contextualizar rapidinho, né, a minha história no jornalismo, né? Eu comecei faculdade em 2010, né? Me formei na Unip, ali no Swift, e comecei a trabalhar num jornal em Vinhedo, né? Eu moro em Valinhos, Vinhedo aqui, uma das cidades vizinhas, e aí fiquei um tempo lá, até que o senhor que trabalhava comigo em Vinhedo, né, o senhor Horácio Marano, eu cito ele, porque ele é o cara que me fez iniciar de vez no jornalismo, né? Então, tenho muita gratidão. Ele é um cara que estava na Rede Globo, então, cara feríssima. Ele tinha trabalhado no Correio e conhecia o Carlos Cacani, né? Que até hoje ainda é o coordenador de esportes, o chefe de esportes lá do Correio. Ele me indicou, perguntou se tinha alguma coisa para mim, uma vaga para pelo menos estagiar, enfim, fazer alguma coisa. E aí tinha uma vaga, né, para trabalhar como um editor assistente aos finais de semana. Então, no final de semana a gente editava tabela, né? Quem pegou a época do Diário do Povo vai lembrar, né? O Diário do Povo tinha praticamente 12, 13 páginas de esporte, né? Então dava um trabalho danado, tinha o tabelão, né, que saía tabelas aí de todo mundo. Então eu tinha muita função de fazer as tabelas. Então eu comecei lá em setembro de 2011, e aí trabalhei nessa situação aí, no final de 2012, começo de 2012. Só que no começo de 2012, quando o Guarani tinha voltado para a Série A1 do Paulista, aquele time do Vadão, eu comecei a fazer alguns textos, né? Porque às vezes o plantão no final de semana é um repórter só, né? Então, às vezes tinha Guarani e Ponte no mesmo dia, perto no mesmo horário, então o repórter principal fazia um jogo e eu fazia outro. E às vezes quando o plantão era o setorista da Ponte Preta, né? Na época o Paulo Santana, eu fazia o jogo do Guarani. Então, me lembro de ter escrito alguns textos, né, sobre os jogos do Guarani. O primeiro que eu me lembro, tenho certeza que foi o primeiro jogo que eu escrevi, foi Guarani 2 e Ituano 0. 2 gols do Ronaldo no Brinco de Ouro, era início da campanha do Guarani. Escrevi Guarani Corinthians, 1-1 no Pacaembu, que o Fumagalli faz o gol de pênalti. O Guarani arranca um empate importante no Pacaembu. Fiz alguns outros jogos, agora de memória não vou lembrar todos. E trabalhei também no derby do século, né, 29 de abril de 2012. Estava a equipe completa lá, né? Era uma semifinal histórica, né? Os dois times de Campinas disputando uma vaga na decisão. E lembro que a minha incumbência naquele dia, né, entre vários itens, né, cada repórter fazia uma coisa, né? Um fazia o jogo, outro fazia vestiário, né, que a gente chama vestiário, são a repercussão do que falaram técnicos, jogadores. E eu lembro que eu tive a incumbência de escrever sobre o personagem do jogo, né? Podia ser qualquer um, né? Quem fosse melhor, né? Eu achei, no começo do jogo, seria o Fumagalli. Eu pensei que o Fumagalli ia decidir aquele jogo. Fez o destino que o Fumagalli saísse com 30 no primeiro tempo e o seu substituto tornasse o herói, o Medina, né, que fez aqueles 2 gols lá, entrou para a história do Guarani. Então, participei, né, e tenho essa matéria até hoje aqui, tem que procurar, mas tá perdido aqui nos meus arquivos aqui. Foi a primeira grande matéria que eu escrevi, né, do Medina como personagem do derby. E aí, isso foi em abril, né, aí no dia 1º de junho eu me tornei setorista, né, o Arlen Menezes, que era o setorista do Guarani aí na época, ele se tornou editor, né, foi promovido a editor, aí abriu a vaga, eu estava lá, né, e o Carcani sempre soube da minha vontade de
e trabalhar como repórter, e aí trabalhar todo dia, né? Na época eu trabalhava só de final de semana no Correio, e ainda estava lá no Jornal de Vinhedo fazendo uma coisa ou outra durante a semana. Aí no dia 1º de junho de 2012, aí eu me tornei oficialmente funcionário do Correio Popular, em consequência setorista do Guarani, e estou aí, vão fazer 8 anos, né? Dia 1º de junho vão se completar aí 8 anos como setorista. Primeiro no Correio Popular, durante todo esse tempo. Aí tive um breve período na Rádio Brasil, né? Foi quando eu comecei em rádio, eu também sempre quis fazer rádio. Na verdade, o sonho inicial, né, meu objetivo no jornalismo era fazer rádio, não trabalhar com jornal. Aí os caminhos me levaram para o jornal, e aí também fiz um tempo na Rádio Brasil, e agora estou na Rádio Central desde fevereiro do ano passado. E nesse período também tive um projeto, né, chamado Nossa Taba, que era um portal aí voltado para notícias do Guarani, que a gente fazia a cobertura, até chegou a viajar em jogos fora de casa na Série B de 2018. Foi muito legal fazer, mas infelizmente durou um ano só por questões aí externas, acabou não se concretizando, não se prolongando o projeto. Mas é um pouco da minha história, né, desses 8 anos aí, estando diariamente no Guarani, né? Acho que praticamente, se eu não fui em 2, 3 treinos, foi muito. Olha, primeiro, Carlão, tô super feliz de saber desse seu começo de carreira com o Horácio Marana. Eu fui um leitor do Horácio Marana por um tempo, eu acho que ele chegou a escrever aqui na imprensa de Campinas, mas essa semana mesmo, folheando algumas revistas do Guarani campeão de 78 que eu tenho, mais especificamente a Manchete Esportiva, tem algumas colunas do Horácio lá. Eu não tinha mais notícia dele, não sabia o que ele estava fazendo. Que legal saber que você começou aí nesse contato com ele, nessa proximidade com ele. Ele foi um cara, foi não, né? Enquanto profissional aí, um cara de ótimas opiniões, um cara de muito conteúdo. Então acho que foi um ótimo começo aí, um bom tutor aí para você começando a carreira. E vocês podem ver, né, gente? Carlão da rádio, do jornal, dos portais de internet, tudo isso com 8 anos de carreira, um pouco mais aí, começou em 2010 na faculdade, mas um cara bem completo, multifuncional e pra gente o mais interessante, sempre trazendo muito conteúdo, informações super importantes pro dia a dia do Guarani. Eu costumo dizer que o Carlão é o mais completo e as informações dele sempre são as melhores para a torcida confiar. Acho que é um trabalho espetacular e, logicamente, por isso, também por toda essa credibilidade, esse bom trabalho, nós trazemos ele aqui como nosso primeiro convidado nessa sessão de entrevistas do Bugricast. Carlão, conta pra gente aí, você falou do derby, dos vestiários, a sua experiência na rádio, como que é o bastidor, assim, antes de um derby, o dia a dia, a semana, a gente sempre fala muito, poxa, é uma semana que para a cidade, todas as atenções são voltadas para o jogo, como que é a elaboração ou planejamento de um derby do ponto de vista da imprensa? A gente já sabe dos jogadores, do time, da concentração, fechar treino, esconder ali a escalação, mas para você, na sua profissão, como que é o trabalho de um derby para a imprensa? É gostoso, né? Jogo grande, assim como para torcedor, pra gente é fantástico, né? O sentimento e prazer de estar fazendo um jogo grande, né? Um derby, por exemplo, Guarani e Palmeiras, que eu trabalhei esse ano, Guarani e Santos, enfim, o mata-mata, né? Que eu tô tão ansioso quanto o torcedor do Guarani pro Paulista voltar. E claro, o Guarani faltando aí uns poucos pontos para concretizar a classificação, de trabalhar no mata-mata do Paulista, né? Jogo único, seja em Campinas ou em Bragança. A gente torce pro Guarani conseguir ultrapassar o Bragantino e trazer esse jogo único pro brinco, mas é muito legal, né? É o que faz o combustível, que faz a gente se motivar a cada dia. Em relação vou tentar falar um pouco no jornal e na rádio, não é muito diferente, né? A expectativa é muito grande. No jornal a gente tem a cobertura natural e aí mais perto do jogo, principalmente na véspera, né? No jornal do dia do jogo, a gente faz uma cobertura um pouco mais ampla, né? Com mais entrevistas, mais informações. E na rádio é toda aquela expectativa, né? A gente tenta fazer um programa especial, tenta colocar também alguns jogadores, tenta na central, pelo menos na véspera do derby, né? Sempre tem um programa especial de 2, 3 horas de duração, que a gente fala bastante do derby. A nossa expectativa, né, é tentar descobrir as coisas, né? Daqui a pouco a gente vai contar uma história de um dos derbys recentes aí, envolvendo a escalação, envolvendo o treino, mas a gente tenta descobrir, né? Claro que o pessoal tenta esconder, né? Alguns fazem... Eu lembro uma história curiosa antes da gente contar essa do ano passado. Em 2013, o primeiro derby que eu fiz foi aquele do Paulista, né? O Guarani, que foi rebaixado naquele ano, infelizmente, acabou perdendo por 3-1 da Ponte Preta no brinco, né? Era começo de campeonato, né? Teodoro era o técnico.
E o Guarani treinava muito em Jaguariúna, treinava em alguns campos de Jaguariúna e treinava no estádio Alfredo Chiavegato. E aí o Zé Teodoro foi levar o treino da véspera para lá, né? E escondeu de todo mundo. Mas aí a imprensa gosta de fuçar, tem as fontes. E aí eu e outros colegas, né, descobrimos que o treino seria lá no Alfredo Chiavegato. Pois bem, fomos até o Alfredo Chiavegato, portões fechados, obviamente. Mas o Alfredo Chiavegato, não sei agora se mudou, né? Confesso que nunca mais fui no Alfredo Chiavegato. Mas o portão, né, tinha umas aberturas que você conseguia enxergar o campo. Não era perfeito, assim, você não conseguia ver toda a movimentação, mas você conseguia ver o campo, conseguia mais ou menos identificar os jogadores, então daria mais ou menos para observar o que o Zé Teodoro ia fazer. Pois bem, quando ele percebeu isso, não restou outra alternativa. Ele abriu o treino, isso foi numa quinta ou sexta, eu acho que teve um treino depois, mas ele abriu esse treino que seria fechado, a gente acompanhou, ele acabou não podendo fazer muito do que ele queria fazer, e aí acho que no outro treino no dia seguinte, aí eles esconderam bem, fizeram em Olambra, num campo bem reservado, aí a gente não acompanhou, mas ele tentou fechar, mas fez no lugar onde os portões tinham umas aberturas, né? E aí, se a gente não podia entrar, a gente podia ficar na calçada, né? Não podiam tirar a gente de lá, e aí acabou acontecendo isso, mas é meio que um jogo de gato e rato, né? O clube tem que esconder, a gente tenta descobrir alguma informação, né? E até fala pro torcedor, o torcedor fala, pô, você tá jogando contra, ela está passando, é o nosso trabalho, né? A gente, claro, não faz isso para sacanear, não faz isso para atrapalhar, a gente tem que dar informação, né? E às vezes a informação é o que o time não quer divulgar, né? Não quer mostrar, então a gente tenta ali fazer um meio termo, né? Tentar descobrir as coisas ali, às vezes a gente também dá uma força, né? Também nessa história que eu vou contar aí, de não revelar tudo que vê, né? Até para respeitar também essa privacidade. Mas a gente tenta descobrir algumas coisas, e principalmente em Derby, né? Eu acho que não tem diferente, né? Até o Humberto Lousa, eu gosto de citar o Humberto também, que é um cara muito legal que passou pelo Guarani. O Humberto não fechava treino, de jeito nenhum. Hoje a gente vê, com todo respeito aos treinadores que passaram aí recentemente pelo Guarani, mas o Guarani vai jogar, por exemplo, contra a Votuporanguense. O cara vai lá e fecha o treino quando o jogo contra a Votuporanguense não vale muita coisa. Não vale só os 3 pontos, mas não vale muito em termos de campeonato. E ele fecha. Aí chegava o Humberto fez jogo contra o Internacional, fez um monte de jogo grande, ele só fechou no jogo contra o 15, nos jogos contra o 15 na semifinal, o da final do Oeste ele abriu, né, o time já tinha cumprido o objetivo, e nos derbys, mas ele não fechava a semana inteira do derby, ele fechava principalmente os finais. Eu lembro do derby, o primeiro, né, na retomada, aquele da Série B no Brinco, o Guarani foi derrotado por 3-2, quando ele tinha jogado em Goiânia com o Atlético, aí teria 12, 13 dias, o Humberto abriu 5, 6 treinos antes do derby, até mais, fechou só uns 2, 3, então aí facilitou pra gente, né? A gente teve uma ideia, observando o time, a escalação, mas não é fácil, é gostoso pra caramba trabalhar em derby, mas o pessoal tenta esconder um pouco pra imprensa e não divulgar as coisas. E nessa de tentar esconder, acho que essa história sua de 2013 aí, de ver o jogo, de ver o treino pela frestinha do portão, ela evoluiu, acho que em 2019, né, por uma estratégia um pouco mais ampla. Conta pra gente aí como é que foi, ao invés de acompanhar um treino véspera de derby por trás do portão, acompanhar do alto do prédio. Conta pra gente essa história aí. Bom, foi ano passado, né, no derby do segundo turno, do primeiro turno no Moisés Zucarelli, com o Roberto Fonseca comandando o Guarani. Era derby, né, véspera de derby, semana de derby, e o Roberto fechava treino, né, o Roberto é aquele negócio, ele fechava o treino contra o Votuporanguense da vida. E aí eu acho que ele abriu um treino só, e aquecimento, pra gente ver aquele treino em que o jogador fica batendo bola e não tem treino tático, não tem indicativo de time titular, e aquele negócio, ficava 10 minutos, a gente, 15 minutos. E eu sempre pensei, falei, pô, um dia eu vou subir num prédio pra ver treino, pra ver o que ele vai fazer. E aí fiquei com essa ideia na cabeça, e o jogo foi no sábado, né? Não, o jogo foi domingo de manhã. E geralmente o treino que decide time, que decide escalação, é feito 2 dias antes, né? Porque o treino da véspera é mais aquele de posicionamento, às vezes ele monta num posicionamento, mas aquele lá mais, o mingau é que eu gosto, que a gente gosta de falar, tanto é que esse também nem teve na véspera, o treino da véspera foi aberto à torcida, então eu sabia que seria o de sexta-feira. E aí a gente teve a entrevista do Roberto Fonseca antes do treino, acompanhamos 5, 10 minutos do treino, e aí todo mundo foi embora, né? Eu pensei, hoje que eu vou tentar, né? Eu já tinha tentado, na verdade, uma vez, quando eu estava só no Correio, eu e o meu amigo João Lucas Dionísio, na época setorista da Central, num derby, acho que com o Humberto Lousa, um dos que ele fechou. Ele fechou poucos treinos, mas um que ele fechou, a gente tentou, mas não conseguiu subir no prédio. Aí dessa vez eu cheguei no prédio que fica a
atrás ali, né, da Vitalícia, ali atrás, onde fica ali a cabine de imprensa, uma das cabines de imprensa, a Vitalícia, e fui no prédio ali, cheguei na portaria, queria falar com a responsável, e expliquei, né, falei, não, sou setorista do Guarani e tal, trabalho no Correio Popular, na Rádio Central, será que eu posso subir lá no alto, né, nos últimos andares, alguma sala vazia, né, porque ali é um prédio comercial, não é prédio residencial. Ela olhou assim e tal, não entendia muito de futebol, nem sabia que ia ter derby, acho que não entendia muito o que significava o derby. Falei, não, tudo bem, vou ver se tem uma sala vazia, posso. Aí, na verdade, eu subi na cobertura, né, na cobertura lá, que tava tranquilo, e comecei a acompanhar, né. Aí eu acho que talvez por fazer uma coisa meio improvisada, não foi tão planejado assim, eu falhei de não ter levado um binóculo, né, que com o binóculo eu ia conseguir ver tudo, mas eu consegui ainda enxergar, né, porque tanto tempo você conhece os jogadores, você vai identificando até alguns trejeitos, né, e aí eu observei, né, eu lembro que naquele time, o Chico Ferreira ia voltar ao time, e não estava certo de voltar, o Bruninho ia ser lateral esquerdo, o Leno na direita, e o Ricardinho, que talvez foi a grande coisa daquele derby, né, a grande novidade tática, o Ricardinho ia jogar aberto pelo lado direito, seriam 2 linhas de 4, o Ricardinho, em vez de ser um volante ali, como ele costumeiramente joga, ele ia jogar aberto pelo lado direito, quase que auxiliar do Lennon, né, para ajudar ali, preocupado ali com o lado esquerdo da Ponte Preta. E outra coisa que eu vi também, que eles queriam esconder de todo jeito, era o Igor Henrique, né, o Igor Henrique, que já naquele tempo lá se machucado perto de derby, o Igor também teve uma lesão muscular, antes do jogo contra o Bragantino, foi durante o jogo contra o Bragantino, o Guarani ganhou de 1-0 no Brinco, aí ficou a dúvida, né, joga, não joga, e aí naquele treino eu vi que o Igor não estava lá, vi que ele treinou com o Ricardinho aberto pela direita, e beleza, aí fiquei. Só que daí, eu estava muito inocente, até tinha brincado antes, falei, eu vou subir no prédio para ver, né, não estava garantindo, mas brincando com o pessoal lá. E a Letícia Martins, que era fotógrafa do Guarani no ano passado, ela viu ali uma movimentação no prédio, né, todo mundo preocupado em ter alguém da Ponte Preta vendo, fez uma foto, e tava eu lá, bem tranquilo, na cobertura, acompanhando o treino, e aí ela passou e o pessoal ficou um pouco bravo comigo, né, na verdade ninguém veio falar diretamente comigo, assim, de técnico, de dirigente, o Fumagalli, que inclusive ainda estava como superintendente de futebol, e veio falar, o André Albuquerque, né, que é o assessor, veio falar comigo, perguntando que eu estava lá, ainda lembro que eu falei, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, eu estou fazendo o meu, que é tentar descobrir. Mas assim, ninguém veio me cobrar. Eu não sei se foi uma cobrança, mas no derby, depois o Guarani acabou perdendo de 1-0 aquele jogo, a saída do campo, e eu estava pela central também já, eu fui entrevistar os jogadores muito bravos com 1-0, e eu lembro do Bruno Lima. O Bruno Lima tinha participado daquele jogo, o Bruno Lima passou, não quis falar, e eu falei, passou o Bruno Lima aqui, mas não quer dar entrevista. Ele virou, olhou pra mim e falou, você é um falso do 3 pontinhos. Eu acho que talvez seja um pouco por isso, né? Acho que ele ficou meio bravo, meio puto, porque eu tava no prédio lá e me chamou de falso, né? E depois até tentei conversar com ele, não consegui. Até ele falou, vamos conversar um dia sobre isso, e ele acabou lesionando, né? Teve uma lesão no joelho no jogo contra o Oeste, e a gente não teve oportunidade de conversar. Mas foi essa história, né? Eu vi, mas até na rádio, nem no jornal, eu não falei do Ricardinho, que ia jogar pelo lado direito. Eu falei, o Igor provavelmente não vai ficar dúvida até a hora do jogo, mas provavelmente não vai. Ainda dei um migué de deixar essa dúvida do Igor, mas em momento algum falei do Ricardinho. Só quando saiu a escalação oficial, aí eu lembro que eu abri o microfone na transmissão da Central e falei, a principal surpresa, além da entrada aí do Ferreira e também o Bruno na esquerda, vocês vão perceber quando o time começar a jogar, que é o Ricardinho que vai jogar aberto pelo lado direito, quase como auxiliar do Leno. O jogo foi 11 da manhã, a escalação sai 10:05, eu falei isso 10:20 da manhã, faltando 40 minutos pro jogo. Isso podia ter falado sexta, sábado, inteiro sobre a situação, mas foi essa, né? Mas, curiosamente, ninguém veio falar diretamente comigo, né? O Carpini depois, Carpini já era auxiliar do Roberto, Carpini, quando assumiu, veio brincar comigo e falar, não sobe no prédio para ver o treino. Não, professor, fica tranquilo, só em casos necessários. Então, só ele, mas ele veio em tom de brincadeira. O Roberto Fonseca nunca me cobrou, o Fumagalli nunca me cobrou, o Marcos Sinise nunca me cobrou. Então, eu acho que eles não gostaram, mas talvez, até certo ponto, eles tenham entendido que a minha função é descobrir ao passo que eles querem esconder. Não, tá certo. Eu acho que é o que você falou. Cada um tem o seu papel nesse processo e vamos ser bem sinceros aqui. Você tinha informação 3 dias antes, 2 dias antes, e eu acho que ainda deixou para falar um pouco antes do jogo. Então, um pouco menos de emoção. Claro que é um clássico, claro que é um jogo que mexe com a emoção de todo mundo, mas acho que
o ser humano está evoluindo também para entender um pouco mais o papel e a responsabilidade de cada um. Carlão, eu queria voltar um pouco no tempo com você. Acho que você comentou aí, começou lá em 2012 como setorista, depois de 2013. Como foi essa fase terrível, provavelmente aí os piores anos da história do Guarani, 2013, 14, 15, até o acesso lá e o vice-campeonato da Série C em 2016. Acho que uma estrutura completamente abaixo daquilo que representa o Guarani, jogadores de nível técnico muito ruim, condições de trabalho muito ruim também. Como que você acompanhou tudo isso? Você que assumiu aí praticamente as funções de setorista com o Guarani em alta, né? Vice-campeão paulista, mas aí meses depois, já amargando o rebaixamento, já voltando a disputar a Série C. Como é que foi esse momento, provavelmente um dos mais difíceis na história do Guarani? Como é que você acompanhou ele? Bom, para pontuar primeiro, falar que muito do que aconteceu aí envolve a política, né? Eu acho que a crise política do Guarani é um negócio muito sério e precisa ser controlado, né? A gente teve um períodozinho de trégua, curiosamente foi quando o Guarani conseguiu aí suas principais conquistas, né? Série C, voltou para a Série A do Paulista, e esse ano está conseguindo também uma boa campanha mesmo com essa questão política, né? Tivemos eleições que foram até, não tivemos tanta justiça no meio, né? Porque desde que eu entrei, sempre tem justiça na eleição, né? Sempre está sendo resolvido nos tribunais. Mas eu acho que, para pontuar, acho que o primordial para o Guarani conseguir se reconstruir de vez é ter o mínimo de união política. Precisa tentar melhorar isso. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Tem muita vaidade. Mas, falando sobre essa situação, eu peguei o time, né? Que eu virei setorista em 2012, com o time que tinha acabado de ser vice-campeão paulista. Eu falei, o Guarani vai brigar pelo acesso, né? Vai ser candidato até o título, né? Tinha feito em 2009 uma campanha muito boa, então a expectativa é de que voltasse já de novo para a Série A, né? E as coisas acabaram não acontecendo, né? O time teve muitos altos e baixos, o time até do Paulista também foi sendo desmontado, né? O Fumagalli teve aquela lesão do Deb, foi voltar só no final do primeiro turno, o Fabinho foi negociado com o Cruzeiro, teve o Wellington Monteiro, que tinha tido a lesão também, demorou muito tempo para voltar, então o Domingos acabou sendo negociado com o Oriente Médio. Então foi tendo muitas baixas. O Bruno Mendes também teve um embrolho muito feio com a saída do Bruno Mendes para o Botafogo. Então o time foi se desmontando. Se não me engano, precisava de 1, 2 vitórias para conseguir se livrar. Isso falando de 7, 8 jogos. O Guarani foi perdendo. Ganhou um jogo do Asa, no Binco de Ouro, um jogo muito difícil. Um gol do Clebinho no final. E faltava uma vitória. Se eu não me engano, faltavam 3 jogos. CRB, Avaí e São Caetano. Aí foi para uma guerra lá em Maceió contra o CRB, e eu até me lembro que o Juliano, que tinha jogado lá, deu uma entrevista na véspera do jogo falando, não, se precisar o juiz vai ajudar o CRB lá, e deu uma confusão danada, né, em Maceió, o pessoal ligava pra gente aqui para repercutir a entrevista, e aí o Guarani perdeu lá, foi para Santa Catarina, perdeu do Avaí de 1-0, e aí no dia seguinte foi talvez a coisa que enterrou de vez o Guarani, foi a renúncia do presidente Marcelo Mingoni, né. Eu não vou fazer juízo de valor, né? Vou observar mais o que fez na questão como presidente, né? E a gente não tem como provar nada do que foi denunciado aí, mas o Mingoni fez um grande trabalho do Paulista, muito por conta do dinheiro da Ásia, por conta das cotas da televisão que eram muito boas, mas na Série B ele só tomou atitude errada, né? Ele teve a história dos meninos de venda, né? De Eduardo, enfim, de Padelino, um atacante que estava lá também, teve o Bosquilha, que todo mundo esperava que fosse muito bem no Guarani, acabou não jogando, e teve a venda do Neto, né, que foi feita ali embaixo dos panos, uma surpresa danada, acho que foi na véspera de um dos jogos finais ali, chegaram pra gente e falaram, tá indo pro Santos. E o Guarani chegou no último jogo sem zagueiro, e tinha um machucado, o Neto tinha sido negociado, e o Ademir Sopa jogou de zagueiro naquela partida contra o São Caetano, e o Guarani perdeu por 2-1. Então ali o Guarani perdeu a chance, né, de vice-campeão paulista, dá uma subida muito legal, e ali meio que cortou essa ascensão, e aí veio 2013 com aquele time horroroso montado pelo Álvaro Negrão, que tinha Isaías Tinoco, tinha o Branco de técnico, que todo respeito à história do Branco no futebol, mas não tinha a menor condição de ser técnico, tanto é que ele quase não foi mais, né, hoje é coordenador de base da CBF, mas o Branco não tinha a menor condição, né, o Branco a gente achava legal ele bater falta no treino, né, os goleiros reservas sofriam, ele batia na bola ainda muito bem, mas como treinador não dava certo. E aí teve a situação, e aí veio o Série C com o Tarcísio Pugliese também, aquela barca da Caldense, aquele time mega defensivo,
que deu certo no primeiro turno, né? O Guarani passou o primeiro turno sem tomar um gol. O Juliano bateu o recorde, né, de minutos. Mas depois aí acabou acontecendo a situação do time ser manjado, né? E aí não tinha muito ataque, né? E aí quando conseguiram achar os problemas da defesa do Guarani, o Guarani acabou perdendo, caindo, né? Sendo eliminado ainda na primeira fase no jogo lá em Goiânia contra o Vila Nova. Mas acho que também o Tarcísio sentiu a pressão, né? Como um técnico ainda iniciante, ele quis soltar um pouco mais o time por conta da pressão da imprensa. Aí às vezes a imprensa atrapalha um pouco, né? Que a imprensa fez pressão, né? O Guarani era líder, mas o pessoal queria ver o Guarani jogando um pouco mais pra frente, um pouco mais ofensivo. Quando o Tarcísio mexeu um pouco, aí o time acabou degringolando e conseguiu perder. Aí veio 2014 também, acho que 2014 foi o momento mais complicado que eu vivi no Guarani, né? Foi aquele final da gestão do Álvaro Negrão, com o Guarani na Série C, flertando com o rebaixamento para a Série D, dando ali o 8º, 7º lugar, né? Eram 10 times pelo grupo, na Série B caíam 2. E aí o fatídico dia, né? E na verdade eu nem estava nesse dia, eu estava de férias, mas eu acompanhei de longe, eu estava de férias nesse período, quando o time já com meses de salário atrasado, houve uma promessa de pagamento de salários, mas foram depositados em envelopes vazios, né? Os jogadores ficaram até 7 da noite no vestiário. O Benazzi era o treinador, o Benazzi estava com a mala arrumada para ir embora, porque ele disse que se não tivesse condição ele não ficava no Guarani. E aí teve a situação lá, e aí veio a carta de renúncia, né, do Álvaro e todo o conselho de administração. E ali eu achei que o Guarani fosse cair para a Série D. Eu imaginei, então, aquele time não era bom, era bem limitado, mas a gente precisa reconhecer que os caras lutaram apesar das dificuldades. Não tanto quanto 2011, né, no time do Giba, mas lutaram, e aí coloca a figura do Silas também, né, o saudoso Silas, infelizmente faleceu aí por decorrência de uma leucemia recentemente. Ele, o Fumagalli e outros jogadores aí que seguraram a bronca. O próprio Capinho estava por lá também, né, que é hoje o treinador. Então aquele time conseguiu, porque ali eu vi o time caindo para a Série D, e eu acho que se o Guarani cai para a Série D naquele momento, eu acho que não estaríamos falando de um Guarani na primeira divisão do Paulista hoje. Não acho que viraria uma Portuguesa, por exemplo, que está sem divisão. Mas acho que o Guarani teria uma situação muito complicada. E aí depois as coisas deram com a paz política, né? Aí veio o grupo do Elecena, veio o aporte da Magno, teve, claro, toda aquela situação da negociação do brinco, do leilão, depois a venda para a Magno, que foi tensa também, né? Principalmente naquele leilão em que o grupo Zafari arrematou, né? E a gente pensou, acabou o brinco de ouro, o Guarani não joga mais. Mas aí a doutora Ana Cláudia, né, da Justiça do Trabalho, conseguiu ali fazer uma composição para o Guarani não perder o estádio. Mas 2016 para frente a gente conseguiu ver um pouco de paz política. E aí, quando teve um pouco de tranquilidade, o time reagiu, né? 2016 foi bem, 2017, tirando a parte da Série A2 que não andou também, acabou levando. E aí veio, apesar do momento do brasileiro, né, do time se salvar no finalzinho, que aí eu achei, não foi tanto questão política, foi mais a questão de competência, né? De ter demitido o Vadão no início do segundo turno com o Guarani lá em 6º, 7º. Mas aí também é uma outra história. E aí veio 2018, o time que conseguiu acesso. E aí depois a política começou a intervir de novo, né? A questão de cogestão, a questão de empresário querer influenciar na escalação. E eu vi o Guarani em 2018 com o Lousa e com muita condição de conseguir o acesso para a Série A. Mas aí veio essa situação, o time também não conseguiu. E aí chegamos a 2019, 2020, em que a política ainda exerce, mas já tivemos momentos piores políticos. Mas eu acho que o Guarani conseguir pensar lá na frente precisa um pouco dessa trégua política. Vamos ver, né? Agora a gente teve aí uma eleição democrática com 2 chapas que disputaram no voto, apesar de muitas aí, restrições da oposição em relação a alguns sócios, mas que tivemos uma disputa no voto e a gente espera que a gente tenha paz política. Com a oposição fiscalizando, como tem que fazer, com os órgãos, Conselho Deliberativo e Fiscal fiscalizando, como tem que fazer, e com a situação trabalhando direito, o Guarani tem um pouco aí de tranquilidade, conseguir ter um ano bom, né? Eu acho que vai classificar, né? Falta muito pouco e vai classificar, tem condições de bater de frente com o Bragantino e depois chegar na semifinal, tudo pode acontecer. E acho que mantendo a base e fazendo uma contratação pontual ou outra, temos tudo para fazer uma boa Série B e até, quem sabe, também brigar pelo acesso. Olha só, né? Primeiro, Carlão, tô impressionado com a sua memória, cara. Lembrar que o Ademir Sopa foi o zagueiro no jogo contra o São Caetano, lá em 2012, fora aí as negociações de Adelino, tinha um lateral esquerdo, chamava Murilo também, tinha uma série de garotos aí. Sua memória é impressionante, cara. É típica de quem tá acompanhando o tempo todo, não desliga dos assuntos e traz sempre bastante conteúdo. Agora, nesse período aí de vacas bem magrinhas do Guarani, uma série de problemas como você colocou,
Eu acho que eu queria saber um pouco mais a sua opinião a respeito do protagonismo e do papel do Fumagalli nesse momento, porque ele é um ícone para uma geração de bugrinos mais novos que acompanharam aí esses momentos difíceis e que teve aí coroado não só o jogo contra o ABC, o acesso contra o Asa, a final contra o Oeste. Eu queria que você contasse um pouco aí para os nossos ouvintes aí do Bugricast, sua opinião e aquilo que você via do dia a dia do Fumagalli, porque eu acho que sem dúvida nenhuma nessa fase ele representa muito bem a recuperação e é um personagem importantíssimo para se contar essa história. Eu acompanhei praticamente toda a segunda passagem do Fumagalli, né? Tirando aquele, não diariamente o Paulista, né? Mas acompanhava já estando trabalhando no jornal e acompanhei dali para frente, a partir da Série B, todos esses anos, tirando aquele pequeno hiato em 2013, né? Curiosamente, no momento, talvez o pior momento, né? Do Guarani sendo rebaixado na lanterna do Paulistão, o Fumagalli não estava, né? Ele foi negociado lá com o Santa Cruz do Pará, né? Acabou indo para lá, um salário muito bom, ele foi, mas com a promessa de voltar. Ele viu, né, que aquele time de 2013 não ia andar, que ele ficando ele ia acabar se queimando. Ele faz o gol no derby, né? O Guarani perde 3-1, depois ele sai, mas volta depois para a Série C do Brasileiro. Mas o Fumagalli, sem sombra de dúvidas, e disparado aí, é o maior ídolo do Guarani nos últimos 20 anos, né? Até estamos em 2020, já podemos colocar 25 anos, né? Desde o Amoroso de 94, lá naquela campanha ótima no Brasileirão. Mas nesses últimos anos aí o Fumagalli é a peça principal, não só pelo que fez dentro de campo, mas também pelo que fez fora de campo. Eu traço um paralelo, o Fumagalli é um pouco do que foi o Rogério Ceni no São Paulo, de liderança, de resolver dentro de campo e de ter muita incidência no vestiário. O Fumagalli tinha muita incidência em cima dos jogadores, também acredito na diretoria, não digo que ele mandava demitir ou mandava contratar, mas as opiniões dele eram muito importantes. Eu lembro que ele teve alguns atritos aí. Um deles foi com o Marcelo Veiga. Não foi um atrito assim público, mas a gente sabe que ele não gostava do trabalho do Marcelo Veiga. Isso acabou no vestiário interferindo, porque mais jogadores também foram ficando descontentes, até que chegou um momento em que a diretoria não teve outra alternativa, porque os resultados não vinham, de demitir o Marcelo Veiga. Não estou dizendo que ele derrubou o Marcelo Veiga, mas essa incidência importante do Fumagalli no vestiário também mexia com bastante coisa. E aí até jogadores também, que ele comentava, né? Pegorari, por exemplo, era amigo dele, jogou no Guarani também, ele tinha essa incidência, né? Às vezes não é positiva, mas também não é de todo negativa. Eu acho que talvez em alguns momentos possa ser importante ter um cara assim no grupo. E tecnicamente não dá para falar, né? Ele é o cara que roeu o osso e ele podia ter saído em várias situações. Ele teve, além daquela proposta do Santa Cruz, né? Teve propostas em 2012, né, depois do Paulista, ele podia ter feito igual o Fabinho, né? O Fabinho foi pro Cruzeiro, o Fumagalli tinha condições de ter ido. O Sport, onde ele é ídolo, né? Fez sondagem a ele não quis sair, né? Ele que mora em Americana até hoje, né? Se estabilizou aqui na região e acabou ficando. Então é um cara que engoliu muita coisa ruim, né? Participou de muita coisa ruim, mas foi preponderante. Naquele momento que eu falei, né, de 2014, dos salários atrasados, envelope vazio, ele segurou a bronca, né? Foi comentar de fazer greve, ele falou, não é o momento de fazer greve, vamos tentar aí resolver no campo e depois a gente vê o que faz. Então, é um cara que foi muito importante aí dentro de campo, né? Aquele jogo do ABC, o 6-0, eu até estava vendo, né, o pessoal na internet, no Twitter, postou o gol de falta. Para mim, na minha opinião, aquele foi o mais bonito gol de falta do Fumagalli com a camisa do Guarani. Aquele jogo ele destruiu, né? E eu senti muito ele ter perdido aquela final, né? Eu acho que ele merecia aquele título contra o Boa, porque ele estava jogando, né? Ele era o protagonista daquele time, era o capitão, era o líder, camisa 10. Em 2018 ele já estava meio reserva, tinha perdido espaço com o Beto Lousa. E aquele time de 2016 era o momento dele. Acho que talvez o melhor momento depois de 2012. Então, acho que ele sentiu muito perder aquele título contra o Boa, mas acho que foi coroado, né? 2018, ele entrou um jogo ou outro, fez gol, né? Entrou aí na lista dos 10 maiores, né? O 7º maior artilheiro da história do Guarani, e foi muito legal ele ter participado ali, ter erguido a taça como campeão, né? Ter visto a felicidade dele, né? Um cara de 39, 40 anos, e tem uma foto com o Fumagalli depois daquele jogo contra o Oeste, né? Fiz questão de falar, pô, Fumagalli, último jogo da sua carreira, eu quero tirar uma foto com você, né? A gente não costuma tirar foto com o jogador, né? Tenta não ter essa proximidade muito grande, né? Antigamente tinha muita amizade, né? Hoje mudou um pouco essa situação de jornalista ser amigo de jogador, de dirigente, mas o Fumagalli eu fiz questão de tirar essa foto para guardar, né, como último jogo da carreira dele. E acho que é um cara que tem seus erros, depois como dirigente cometeu seus erros também, mas na minha opinião, o grande jogador aí dos últimos 20, 25 anos, não só pelo que fez em campo,
acho que você falou muito bem, assim, ele é um ícone para a história do Guarani. Eu acho que esse exemplo que você deu dos últimos 25 anos é a mais pura verdade, e tem uma garotada hoje que muito provavelmente se identifica com o Guarani graças ao Fumagalli, né? Então acho que esse papel que ele exerceu dentro de campo, fora de campo e com a torcida credenciou ele. E como você falou, uma pena o título de 2016, né? Acho que escapou num jogo contra o Boa. Talvez era para ter resolvido no brinco, não deu certo, fomos para Varginha, enfim, o resto é história. Mas ele tem o seu nome escrito na nossa história e vai ficar para sempre na memória do torcedor. Eu tenho mais uma pergunta, mais uma história que você conte aí, já um pouco mais recente aí do ano passado. Conta pra gente aí naqueles momentos em que houve um certo vácuo de 24 horas, o Guarani contratar o René Simões, aí apareceu o Estevam e você nenhum momento cravou: o René Simões é o novo técnico do Guarani. Você simplesmente apurou, trouxe como um nome, enquanto todos os outros diziam: não, René Simões é o novo técnico do Guarani. Como que foi essa sua, na minha opinião, até uma atacada ousada, porque você foi um pouco contra toda a maré aí que falava e que pregava que o René Simões era o novo técnico? Pois é, história é legal também. Então, eu tenho o costume de não cravar nada se eu não tiver certeza, né? Às vezes nem está confirmado, mas se eu não tiver certeza. Por exemplo, Vinícius Eutrópio, se eu não me engano, eu fui o primeiro a dar na Rádio Central, porque é uma fonte muito boa, me falou: ó, o Eutrópio está fechado. E eu confiava na fonte, falei. E até perguntei, né, na época o Fumagalli, a gente falei: pô, Fumagalli, Vinícius Eutrópio? A gente nem esperava, né? Ele falou: não, a gente conversou, mas tem outros nomes aí, não é o nome A. E passou, acho que 1-2 dias, o Vinícius Eutrópio foi confirmado. Então ali, a gente o jornalista trabalha muito com fonte, né? Então, todas as informações que a gente dá é porque uma fonte ajudou, né? A fonte principalmente dentro do clube, né? Claro, porque a gente não pode criar as coisas da cabeça. E a questão do René Simões, estávamos falando, né? O Guarani vai trazer quem? Falava-se em Gilson Kleina, em Eduardo Batista. O Gilson Kleina era o preferido do Palmeirão, né? E ele chegou também a conversar, né? Até o empresário do Gilson era empresário do Roberto Fonseca, Hugo Magalhães. Então, quando o Hugo foi conversar da rescisão do Roberto Fonseca, ele já falou sobre o Gilson. E aí se fala, né, que a mulher do Gilson, que não quis, pelo menos o que eu apurei é que não foi bem isso. Não deu certo mesmo por uma questão financeira e porque a Ponte Preta, sabendo que o Gilson tinha tudo para ir para o Guarani, já estava articulando a saída do Jorginho e já conversou com o Gilson. Então não tem essa de que a mulher do Gilson não quis que ele fosse para o Guarani. É porque a Ponte Preta viu que ele ia para o Guarani e aí no final das contas, né, já que estamos falando só para o Grêmio, praticamente fez um favor para o Guarani, né? A Ponte Preta de levar o Gilson Kleina, que com o Gilson o Guarani teria caído para a Série C e aí não deu certo do Carpini ficar. E aí se falou também no nome do Jorginho, perdão, tô falando do Eduardo Batista, excluo o Eduardo Batista onde eu falei é Jorginho, né? Tô confundindo os técnicos. E aí o nome do Ricardo é o Jorginho, e também uma história curiosa que o Ricardo ligou para o Jorginho no jogo, na estreia do Carpini lá em Independência, contra o América, um domingo de manhã. O Jorginho foi demitido no domingo de manhã pela Ponte Preta, depois de jogar no sábado contra o Sport. E aí, assim que saiu a notícia da demissão do Jorginho, o Ricardo pegou o telefone e ligou para o Jorginho, conversou com o Jorginho. O Jorginho, naquele momento, não queria dirigir o Guarani. E aí, depois, numa outra conversa, colocou um valor muito alto, falou que precisava de jogador, porque com aquele elenco do Guarani não teria condições de fazer muita coisa. E aí não deu certo o Jorginho. E aí o Carpini acabou ficando mais uns jogos. E aí veio o Estevam Soares. Daqui a pouco eu parece também que a passagem do Estevam foi bastante conturbada. E aí falou-se do René Simões. Era um nome que ninguém esperava, né? Eu nunca imaginei que o Guarani fosse atrás do René Simões. O René até já nem vinha trabalhando como técnico, estava como comentarista na TV Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. E aí isso foi, acho que numa terça-noite. Inclusive a Ponte Preta estava jogando no dia, a Rádio Central estava transmitindo o jogo. Alguém deu informação, agora não vou lembrar do colega que deu a informação primeiro. Desculpa até o colega que deu essa informação. E aí eu travando, né? Falou: René Simões é o técnico do Guarani. Aí eu fui atrás das fontes, né? Fui tentar confirmar com as fontes. A gente fala com as fontes oficiais, né? Diretoria, presidente, enfim. E fala com as não oficiais, né? Aquelas que estão inseridas no dia a dia do clube e que podem falar o que sabem. E aí eu lembro até que o pessoal da Rádio Central entrou e falou pra mim: ó, entra pra falar que o René Simões está contratado. Entra no ar. Eu falei: ó, eu posso entrar no ar, mas eu não vou falar que ele está contratado, porque eu não apurei que ele está contratado. Eu falei: ó, se alguém apurou, parabéns, se tiver certo, legal, mas eu não apurei, eu não vou falar uma coisa que eu não apurei.
E aí, no final das contas, até o Roberto Marcondes, né, que também era o chefe meu na Rádio Central, respeitou, falou, não, você não tem apurado, então não entra. Aí é claro que eu fiquei assim, falei, pô, se o Guarani Simões vier e eu não dei a rádio, eu tô ferrado, né? Vou perder aí, estava há pouco tempo na rádio, mas enfim, mantive as minhas convicções e falei, ó, a informação que eu tenho, até se vocês quiserem que eu entre na para falar isso, o René Simões vem a Campinas para conversar, para conhecer, e tem muito boa chance de assinar contrato. Só não vai assinar o contrato se acontecer uma coisa extraordinária, mas não dá para cravar 100% que ele está contratado. Podemos dizer que está 98, mas 98 não é 100. Se não tiver 100, eu não vou travar. E aí, beleza. Aí foi no dia seguinte, veio o René Simões do Rio de Janeiro e conversou, fez uma reunião com a diretoria e faltava essa reunião, né? Os caras não iam contratar ele sem conversar pessoalmente com o René Simões. E aí, quando conversaram com o René Simões, viram que ele já está um tanto quanto antiquado no futebol, né? Já tem ideias muito para trás. E ele queria pedir algumas coisas também que a diretoria achou que não deveria. E acho que foi mais o papo com o René Simões. E aí chegou a informação depois, o Miguel, né? Aí o pessoal dá o Miguel de falar que não deu porque o René Simões mudou de ideia no salário. Tinha pedido uma coisa e depois pediu 200 mil. Isso não é verdade. O René Simões tinha concordado com tudo que o Guarani falou. O René Simões, inclusive, queria ir para Florianópolis. Tanto é que no final da reunião ele pergunta para o presidente, acho que o Palmeirão ainda estava como presidente, embora o Ricardo que já estivesse tomando a dianteira, ele pergunta para o Palmeirão, presidente, a gente vai para Florianópolis quando? E aí, depois de já ter resolvido que não contrataria, os dirigentes do Guarani falam, ó, você não vai para Florianópolis, inclusive a gente já comprou a sua passagem de volta para o Rio de Janeiro. Então, naquela conversa lá, o René acabou não assinando, e aí eu acabei saindo como o cara que não bancou, né? Então, por acreditar nas minhas convicções, acreditar no que a fonte me falou, ele vem, vai conversar, ele aceitou tudo, mas falta essa conversa, falta assinar o contrato. Então, por isso que eu não cravei. E aí, muita gente acabou dando barrigada nessa e eu livrei a pena, ainda bem, né? Porque se o René Simões vem e eu não tivesse cravado, talvez ia tomar umas cornetadas. Mas foi essa história. E aí, depois, o Carpini ganhou em Florianópolis, já tinha ganho do Londrina. Depois, acabou perdendo o Oeste, né? Que foi uma derrota que eu achei que... E depois da derrota do Oeste, inclusive, o Ricardo volta a procurar o Jorginho. Que é na segunda conversa que eu falei, que aí o Jorginho fala, pede muito e fala, eu preciso de um mais jogador, porque com esse não dá. E aí o Jorginho não vem. E aí o Carpini ganha mais uma chance, e o Carpini, inclusive, falou isso em entrevista. Ele ganha aquele jogo do Vitória em Salvador, 1-0, gol do Michel Douglas, e aquele jogo é praticamente um divisor de águas, que garante a confiança da diretoria nele, os jogadores compram de vez a ideia do Carpini, e aí depois o Guarani arranca para fugir da Série C. E acho que vocês estão vendo, né, pessoal? O Carlão, ele fala com propriedade e com fatos. Me desculpem se eu não sou sucinta, porque quando eu começo a falar é difícil parar. Não, ele fala com propriedade, ele fala com detalhes, eu acho que deixa a conversa ainda mais rica. É 100% qualidade aí do trabalho. E só para complementar, viu, Carlão, a história que eu ouvi sobre o René Simões foi que estão todos reunidos no queijo, e aí alguém fala... Não sei quem que é a pessoa que fala pro seu Sérgio do Prado. Fala, seu Sérgio, mostra lá as dependências do Guarani pro René, pra ele conhecer e tal. Ah, pode deixar. E aí saem os dois da sala, aquela sala ali central. Eu estava na sala de imprensa nesse momento, quando saem os dois. E aí saem os dois, e aí o grupo que está na sala já sem o René Simões fala, e aí, gente, o que a gente precisa fazer pra esse cara não ficar aqui? Porque eu acho que não dá certo o René Simões aqui. Aí eles tentam fechar uma ideia ali, entre um grupo, que eu não sei quem era, quantas pessoas eram, mas foi uma conversa do tipo, agora que ele não tá aqui, como é que a gente manda esse cara embora? Então acho que realmente foi uma contratação que felizmente não deu certo, e você acreditou aí nas suas fontes, acreditou na sua convicção, e eu acho que é uma história bacana dos bastidores do futebol. Pra gente fechar, Carlão, esse trabalho do Carpini, depois, né, você falou um pouquinho da Série B, como é que você avalia a forma do Carpini ver o futebol, como é que você avalia todos os resultados dele, a forma de gerir o grupo, ele tem o grupo na mão, ninguém pode negar isso, e os resultados, né, terminando aí com esse derby inesquecível, uma virada extraordinária, e colocando o Guarani aí com um pezinho e meio na segunda fase. Vamos ver se vai ter segunda fase, né? Mas eu queria que você falasse aí dessa sequência do Carpini, você acompanhando o dia a dia. Lógico, você comentou muitos treinos fechados, mas ali no contato, ali no dia a dia, como é que você vê o trabalho do Carpini aí para a torcida conhecer um pouco mais? Como
alguns treinos são abertos, né? O Carpini até nesse ano, ano passado era um pouco mais rígido com isso. Esse ano ele até abriu um pouco mais, algumas situações, a gente acompanha um pouco mais. A gente vai muito pelo jogo, né? Eu acho o Carpini um técnico muito promissor e acho que se ele tiver a cabeça no lugar, não deixar esse sucesso subir a cabeça, ele tem tudo para virar um técnico de ponta, porque ele tem um negócio que chama coragem. O técnico brasileiro tem. A gente vê muito técnico brasileiro que é tranqueiro, que é defensivista, dessa escola aí de jogar para trás, e o Carpini é um cara ousado, um cara corajoso. Você não vê ele mandando o time jogar para trás. Ele tem a história que a torcida morre de medo, e a gente ali às vezes atrás do gol fala, que é isso? O goleiro sair com o zagueiro, e o Jefferson tem que sair ali, às vezes está apertado, às vezes acaba errando, ainda não saiu o gol do adversário tomando a bola ali, mas é sempre um perigo, o torcedor sempre fica receoso, mas acho que o torcedor também já está começando a acostumar e está começando a aceitar um pouco mais esse estilo. Mas me agrada muito esse estilo, porque é um cara que não muda, né? Ele poderia em alguns jogos, e eu até citei esse jogo do Vitória, né? O Guarani enfrentou o Vitória lá em Salvador, ele tinha perdido do Oeste, e ele podia ter jogado lá em Salvador com o time fechado, com todo mundo atrás, para empatar. O empate para o Guarani lá, o Vitória jogando na Arena Fonte Nova, seria ótimo. Não, ele jogou, encarou, fez um primeiro tempo que ele podia ter feito 2-3, depois acabou sofrendo um pouco, mais 2-1-0. E ele joga para frente, ele pegou o Santos, bem que era no brinco, o Guarani tem a obrigação de jogar um pouco mais no brinco, mas com um a menos ele massacrou o Santos. E por uma infelicidade do Pablo e gols perdidos pelo Guarani, o Guarani não ganhou. No Allianz Parque, o Guarani jogou contra o Palmeiras, o Guarani não ficou atrás em momento algum, o Guarani também. Podia ter perdido, o Jefferson pegou pênalti, mas também teve chance, uma clara com o Giovani. Então o que me agrada no trabalho do Carpini é essa mentalidade dele de não jogar para trás, a mentalidade dele de propor jogo. A gente vê as estatísticas, né? Eu gosto muito de estatísticas, adoro acompanhar estatísticas de jogos, enfim, de história. E o Guarani está entre os times, talvez do interior, tirando o Bragantino, e até equipara ao Bragantino em algumas situações, é o time com mais posse de bola, é o time com mais passes certos, é o time que mais joga no campo de ataque, é um dos times que mais finaliza. Então, isso mostra um pouco do DNA, né? Eu sempre ouvi que o DNA do Guarani é ofensivo, né? E nesses últimos anos aí, a gente não viu ninguém colocar DNA ofensivo no Guarani. E o Carpini tenta resgatar um pouco. É claro que o elenco é limitado, né? Ele não tem um Careca, um Amoroso, um Luizão, um Djalminha, que é mais fácil colocar DNA ofensivo. É um elenco mais limitado, mas ele consegue fazer, os caras compram a ideia, os caras gostam da ideia. Jogador gosta de jogar para frente, jogador não gosta de jogar para trás, jogador gosta de se divertir também. A gente vê que os jogadores têm se divertido e têm extraído o melhor dos jogadores. Então, eu acho que, não sei se ele vai ficar para a Série B, confesso, quero observar, dependendo de como acabar o Paulista. Ele teve uma proposta do Bragantino, não para trabalhar no Bragantino. O Thiago Escuro, que é o CEO, né, da Red Bull, fez uma proposta ao Carpini para dirigir o Red Bull Brasil na Série A2 e prometeu: a gente tem um plano de carreira para você. Você vai bem no Red Bull Brasil e você vai trabalhar no Red Bull Bragantino. E o Carpini, que também é ambicioso, e aí acho que essa ambição é boa, falou: não quero trabalhar no Red Bull Brasil na Série A2, se eu estou no Guarani na Série A1, no campeão brasileiro. E falou não para o projeto do Red Bull. Mas acho que vai vir coisa aí de... Acho que ele não sai para a Série B, mas não me surpreenderia se vem aí um time de Série A aí, um Coritiba, por exemplo, que está brigando, que briga um pouco mais embaixo numa Série A, um Atlético Goianiense. Ficaria aí talvez um pouco mais balançado o Carpini, mas acho que se ele ficar para a Série B, ele tem todas as condições de fazer um grande trabalho, claro. Se a diretoria manter a maior parte do elenco, se conseguir trazer um reforço pontual, se conseguir pagar os salários como tem feito, agora ainda não tem tido problemas sérios de atraso de salário, acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho. E depois que ele fez no derby, né, ele também mostrou que ele está um pouco aí de bem com a sorte, né, porque no primeiro tempo, até quando ele no intervalo, a escalação dele foi suicida, né, tira o Rafael Costa, coloca o Cristóvão, coloca o Pablo um pouco mais avançado, um time que treinou durante a semana do derby, mas nunca tinha jogado junto. O Cristóvão e o Pablo, algumas situações jogando junto, mas bem poucas. Então, achei ali que ele usou bastante, inventou, né, no tempo que a gente usa no futebol, mas aí depois do 2-0 contra no primeiro tempo, ele corrigiu ali, botou o Rafael, aí botou o Juninho, né, que acabou entrando e fazendo gol, o Thalisson, uma noite iluminada. Então ele mostrou que além da competência que ele tem mostrado desde o ano passado, a sorte também o acompanhou, ele conseguiu aquela virada que foi épica e que infelizmente nenhum de nós pôde acompanhar do campo, né. E até entre os jogos, o principal jogo que eu assisti do Guarani no estádio, né, trabalhando, foi o 6-0 do ABC. Eu acho que se eu tivesse lá, e todos nós estivéssemos naquele derby, talvez esse derby também entraria nessa mesma prateleira de 6-0. Acho que eu brinco muito no Bugrecast que muito provavelmente a gente
tá acompanhando a formação de um grande treinador, que é o Carpini, boas ideias de futebol. Eu fiz uma brincadeira ontem no Twitter, inclusive, até com um bugrino que está começando um canal de vídeos aí e fez uma explicação sobre táticas do Guarani, a forma como ele entende. Eu acho que o Carpini está obrigando o torcedor do Guarani a entender um pouco mais do futebol de forma mais complexa. O Carpini ele tem bons detalhes, ele tem boas iniciativas, você vê que ele tem conteúdo, então eu insisto e acho que pensamos da mesma forma, podemos assistir aí a formação de um grande treinador. Lógico que aí o futuro vai dizer, as oportunidades, a ambição, a cabeça no lugar, como você colocou, mas o trabalho que ele tem feito no Guarani é extraordinário e principalmente com conteúdo para o time. Eu acho que a torcida está aprendendo a ver o futebol de outra forma. Você viu no começo do Paulista muita gente falando, poxa, o Guarani joga futebol, você vê que o time troca passe, há muitos anos eu não vejo isso. E é verdade, eu acho que nós aqui, torcedores, nós vimos tanta coisa ruim, especialmente nesses anos aí que a gente falou um pouco nesse programa. Hoje é outro jeito de se jogar bola, então é muito legal ver o Guarani dando esse passo. O Carpini não vai ficar para sempre, a gente sabe disso, mas que a gente gostaria é que essa forma de se jogar futebol não fosse perdida. Numa eventual saída do Carpini, eu concordo com você, o assédio vai ser grande, ainda mais se o Guarani se classificar, e aí o assédio nós estamos falando aí de, não sei se ainda times de ponta, como você disse, mas alguns outros times que podem assediar ele na virada do Paulista para o Brasileiro, né, se continuar o Paulista, e no decorrer da Série B também. Carlão, vai lá. Só desculpa concluir até em cima do que você falou, eu gosto muito de acompanhar a imprensa da capital, né? Porque a imprensa da capital às vezes esquece que tem Guarani e Ponte Preta, times grandes no estado, né? Ficam pensando nos 4 lá, os 3 de São Paulo e o Santos, e esquecem. E eu, nesse Paulistão, tenho tentado observar, né? A gente bota no Twitter lá, busca, né, Guarani, observa os comentários, e gente da imprensa de São Paulo, principalmente da capital, comentando, e vê, tem muita gente falando, eu acompanhei a reprise depois de Palmeiras e Guarani, o PVC comentou aquele jogo, falando, né, o Guarani, o gramado sintético não está acostumado, tá jogando, tá tocando a bola. Então é legal também ver esses elogios, né, de uma imprensa da capital que não acompanha praticamente os times daqui, mas que também tem valorizado esse trabalho que tem feito o Guarani, principalmente o Carpini. É isso aí, eu fiz o mesmo também, não pelo PVC, mas por outras emissoras também, e eu fiquei impressionado com a avaliação positiva. E pra gente é muito bom, né? Anos atrás, como eu falei, a gente estava no buraco, mas ver esse reconhecimento é muito importante. Carlão, queria agradecer o seu tempo, acho que foi um bate-papo super legal, a gente poderia ficar mais umas 4 horas falando de Guarani aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Carlão é um cara super ativo no Twitter também, tá na Rádio Central, tá no Correio Popular, então eu recomendo aqui fortemente, acompanhe o trabalho desse cara, porque é muito bom, tem muito conteúdo e lógico, né? Tá falando do nosso Guarani, a gente acompanha com mais atenção ainda. Carlão, obrigado. Vamos ver o que vai acontecer com esse Paulistão. Espero que não demore muito aí, desde que todo mundo tenha as vidas protegidas, é óbvio, pra gente voltar a falar de bola rolando. Pois é, não, eu que agradeço, Pezão, muito legal participar, né, a resenha flui, né, agora eu olhei, são mais de 1 hora, né, nem parece. Parece que eu tô aqui há 15 minutos que a gente tá conversando. Sempre que precisar, né, se tiver disponibilidade, a gente tá à disposição aí, pra bater um papo, pra falar quero participar de um pré-jogo, se eu puder um dia. Eu falei que eu gosto do pré-jogo. Pode me convidar para o pré-jogo das quartas de final, se tiver contra o Bragantino. Já tá convidado, cara. Estou aqui me auto-convocando, já estou participando da primeira vez, já estou folgado, me auto-convocando. E sucesso total ao projeto, que continue assim, muito legal. Muito bacana mesmo essa interação com o torcedor. A gente faz como imprensa tradicional e também você e vários outros torcedores, seja por podcast, seja por YouTube. Acho muito bacana. Fica o convite aí, pessoal, me seguir mesmo, quem quiser. Agora um pouco menos de informações, né? Tenho falado mais de música sertaneja, com futebol parado, mas quando tudo voltar, garanto informações do Guarani. E a gente espera, acho que teremos campeonato, provavelmente, infelizmente, com os portões fechados, mas eu acho que a Federação Paulista vai dar uma forçada, inclusive na próxima quarta-feira, né? Não sei quando você vai colocar o podcast no ar, mas dia 15, quarta-feira, tem uma reunião da Federação Paulista, essa é uma informação mais atual, com os clubes da Série A para discutir a retomada do campeonato. Imagino que se tiver condições, e principalmente se os jogadores aceitarem, que eu quero ver a reação dos jogadores, do sindicato dos jogadores, para saber se vão aceitar isso, jogar com os portões fechados, fazendo o teste da Covid-19 antes dos jogos, é uma coisa para a gente ficar atento na semana que vem, porque se isso andar, aí em breve teremos a volta do Paulistão. É isso aí, cara. Vamos acompanhar o noticiário, o pessoal que está ouvindo isso aqui,
Com certeza vai ter novidade. Aproveita a deixa do Carlão. Carlão, vai no ar antes de quarta-feira, então quem tá ouvindo isso aqui vai saber que nessa quarta-feira temos uma reunião importante e os desdobramentos acompanhem com o Carlão também no Twitter, na rádio, enfim, as informações mais quentinhas do Guarani é ele que traz. E já tá convidado, viu, Carlão, pro próximo pré-jogo aí do mata-mata, se Deus quiser. Eu vejo muita gente confiante aí, eu acho que ainda falta um pouquinho pro Guarani. Nós não estamos lá ainda. Faltam 2 pontos, mas eu acho que o Corinthians vai ajudar, o Corinthians vai tropeçar num dos jogos e aí o Guarani vai ficar tranquilo. Então tá bom. Valeu, Carlão, um grande abraço e contamos com as suas informações e conte com o nosso apoio, a nossa audiência também. Valeu, Pezão, um abraço pra você e também pra toda a coletividade bugrina aí que tá acompanhando o Bugricast. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.